Olá, amigos. Vamos começar. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Primeiramente, nós desejamos a todos uma excelente noite. Muito obrigado por terem vindo. Em nome da fundadora desta casa, a senhora Georgina de Oliveira Bernardes, em nome da Umbreta Glória Saco, da Regina Gonçalves Ribeiro e de todos os voluntários desta casa e de vocês que nos honram com a presença de todos, nós pedimos licença à espiritualidade superior para iniciarmos este encontro na noite de hoje. Uma noite festiva, em homenagem às mães. As nossas mães que nos deram a vida e mães dos dois planos da vida, aquelas que ainda estão entre nós e aquelas que já partiram de regresso ao mundo espiritual. E a nossa Georgina de Oliveira Bernardes, a senhora Gina, fundadora desta casa, aquela senhora do retrato do meio, a quem ofertamos este encontro. Vamos então iniciar nos ligando às legionárias de Maria. Vamos oferecer sintonia elevada a essas mães que aqui se encontram, encarnadas e desencarnadas, e retirarmos dos nossos pensamentos as nossas melhores vibrações, acompanhadas com as flores do jardim de nossa alma. Vamos nos lembrar de nossas mães, envolvê-la com o nosso carinho, expressar a ela o nosso amor, o nosso reconhecimento e projetá-la a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós. Que esta Mãe misericordiosa e compassiva de Jesus e de nós possa receber as nossas mães. E a nossa Mãe é aquela que nos deu a vida e ela merece de todos nós o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso amor. E assim, unidos na luz da oração, busquemos a nossa Mãe Maria Santíssima na luz de nossa prece e a ela oramos. Ave Maria, Mãe do céu, da terra de Jesus e de nós, os seus filhos do progresso, rogai em oração de luz por nós, os seus filhos do amor, a paternidade divina e ao seu Filho Salvador. Ave Maria, Mãe Santíssima, o Senhor Jesus estás em vós, tanto quanto permaneces no nosso viver. Redentora e santificante sois vós, entre os anjos de Deus. Redentora, Mãe Santíssima, que nos trouxe Jesus de seu ventre puro, glorificado seja o vosso sublime nome, Maria. Nos ofereça neste instante, Senhora, as suas níveas asas de luz, a nos agasalhar e a nos proteger, hoje e sempre, mas principalmente no momento
faça santificante. Que assim seja. Que esta Mãe misericordiosa e compassiva, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nos abençoe e deposite em nossos corações um ósculo de luz, uma prece de amor, e que nós possamos reverenciá-la através de suas legionárias. Obrigado, Mãe. Obrigado por nos amar e por nos acolher no seu colo amoroso, sob a égide de seu Filho Jesus. Ave luz. Nós agradecemos. Nós agradecemos ao Fernando Cortes, um amigo voluntário aqui da casa, que nos acompanha ao piano de todas as vezes que oramos esta prece, Ave Maria de Oreiras. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão, as nossas vibrações, Fernando. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer ao amigo, ao irmão Daniel Fauno, que é o diretor responsável pela área de ensino, que nos cedeu esta data para que este evento ocorresse, já que as aulas sobre o Espiritismo aqui na casa são ministradas às quartas-feiras neste horário. Muito obrigado a você, Daniel, por nos ceder esta data para que este evento ocorresse na noite de hoje. E eu penso que todos vocês gostariam de estar no meu lugar neste instante para apresentar esses meninos a quem eu muitos anos. Nossa, é uma honra assim recebê-los novamente. Ricardo e Eduardo são dois irmãos naturais de Brasília, entretanto moram aqui em São Paulo há 17 anos, no bairro do Tatuapé. Do Tatuapé para o Brasil. Só falta descobrir o endereço. São cantores sertanejos profissionais, também compositores. Iniciaram suas carreiras musicais há 21 anos atrás. Fazem shows em todo o Brasil e, como espíritas que eles são, eles divulgam a doutrina espírita nos eventos como este. Já gravaram 8 CDs sertanejos
E um fato marcante na carreira dos irmãos foi em 2009, quando eles gravaram o primeiro DVD de título Corpo e Alma, ao vivo, aqui no Vila Canto. As suas músicas têm alcançado projeção nacional. Eles também tiveram as suas músicas nas trilhas sonoras de algumas novelas exibidas pela Rede Globo, Rede Record, e também já gravaram 3 CDs com músicas espíritas. Seu mais recente lançamento é este aqui, Cantar e Orar. E o show oficial deste lançamento deste CD ocorreu no dia 10 de abril último, lá no Salão Nobre do Corinthians, e eles nos encantou, né? Regina, Márcia e eu estivemos lá e foi um show maravilhoso. Esses meninos nos encantam quando eles cantam as nossas almas. E o que eu penso sobre eles, o que eu sinto sobre esses meninos, eles sabem. E ao término da palestra deles, vou lhes dizer, embora eles não vão gostar, mas eu resumo esses 2 meninos em uma frase. Cobrem de mim ao término da palestra deles. A partir deste instante, nós vamos nos emocionar com o Ricardo e o Eduardo. Para quem não os conhece, este é o Ricardo e o Eduardo. Sejam bem-vindos de regresso a esta casa. Receba o nosso carinho, o nosso amor, em particular a senhora Georgina, a Umbreta, a Regina e todos os demais voluntários desta casa e os nossos convidados que vieram aqui ouvir-os a mensagem musical Maria de Nazaré. Aqui nós passamos a palavra, Ricardo e Eduardo. Depois de ter escutado essa música tão linda, essa prece tão maravilhosa, e essas palavras recheadas de carinho e de amor, nós só temos a agradecer a toda a equipe da casa, a equipe espiritual também, deste lar, que é um lar, na verdade, né, gente? É a nossa segunda casa, onde a gente recebe esse carinho, esse amor de todos os voluntários que deixam suas casas, suas famílias. Eu sei que muita gente deixa, às vezes, o filho com febre, o marido também, a esposa também, às vezes, contrariada em casa, mas firmes e fortes estão aqui. A única coisa que recebem é o amor de todos vocês. Então, meus parabéns aos voluntários. E vamos iniciar com uma canção. Aproveitar esse ambiente de paz, de amor, porque nós estamos na casa da nossa mãe querida. E é uma responsabilidade falar de Maria. E ao mesmo tempo a gente pede permissão, né, de comentar resumidamente um pouco da história desse ser angelical que nos adotou naquele dia aos pés da cruz de Jesus. E ela está com certeza junto com o Mestre, derramando o seu manto de amor e de luz a toda a humanidade. Então vamos pedir permissão para falar um pouco da nossa Mãe Maria. Mas eu queria pedir para todos fecharem os olhos, para que nesse momento nós possamos entrar em sintonia com o nosso Pai. Nós vamos sentir a vibração de amor da nossa Mãe Maria, juntamente com o nosso Mestre amado Jesus. Porque nesse momento já não mais existem paredes aqui. Nesse momento o teto se abre a uma expansão neste ambiente, nesta sala. Já não é mais esta sala que nós estamos sentindo agora materialmente, mas há um grande salão, um grande anfiteatro, porque a espiritualidade é 10 vezes mais do que nós encarnados aqui hoje. Nós vamos fazer o convite para adentrar este salão
um convidado especial. E nesse momento caem sobre nós cascatas de luz, eflúvios salutares em formas de pétalas de flor de amor, vai derramando sobre todos nós, que vai acalmando os nossos corações, vai trazendo-nos a paz que tanto almejamos, a confiança, a fé e o amor de Maria nos nossos corações. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz, Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. e o nosso Mestre amado Jesus vai adentrando este salão. Ao lado está sua mãe querida. Eles vão olhando em nossos olhos, vai dando um abraço em cada um de nós, vai depositando em nossas mãos um buquê de flores que vai perfumando o ambiente. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores multicores para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz, felizes de braços abertos a receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia. Quanta paz e melodia, muita luz e sintonia. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, eis quem chega, é Jesus. Jesus está aqui, Jesus está no meio de nós. Boa noite, gente. Pra gente é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, né, gente? Tá todo mundo com frio, eu acho, né? Ou com fome. Quem jantou, levanta a mão. Aí são poucos, ó. Tá explicado, né? É explicado, porque o boa noite tá tão fraquinho,
tá aquele meio boa noite assim, pensando na pizza, pensando na janta. Eu queria escutar um boa noite bem alto, porque hoje é um dia de festa, um dia de comemoração, e nós viemos nos alimentar, com certeza. Porque nessa mesa aqui, ó, a espiritualidade de Jesus preparou-nos um banquete. Porque a gente já diariamente já fazemos, né, o trato especial ao nosso veículo físico, e nós viemos para cá nos alimentar espiritualmente. Então a espiritualidade, junto com o nosso Mestre Jesus, preparou essa mesa, essa ceia para nós, onde aqui está o pão da vida, aqui está a água que salta para a vida eterna. Então nós vamos alimentar o nosso espírito. Boa noite! Boa noite! Assim, senti até a vibração de amor. Essa semana é uma semana muito especial para nós, todos nós, principalmente para as mães, as mãezinhas queridas, para os filhos também, né, gente? Porque mesmo nós que já tivemos as nossas mães e já partiram para a espiritualidade, mas nós tivemos ao nosso lado esse ser tão angelical, tão amoroso, que nos abraçou, nos acolheu, que antes de nós nascermos já existia aquele pensamento, aquela vibração de amor naquele serzinho que estava se formando na barriga. Já fomos amados mesmo antes da concepção, quando há união no matrimônio. Então já pensamos como que vai ser o rostinho do nosso filho, da nossa filha. Eu tenho 3 filhos, então a gente sonha como vai parecer com quem. Então nós já somos amados antes mesmo de nós nascermos. E essa semana é uma semana muito especial e festiva, que é a comemoração do Dia das Mães. O Raul, quando falou com a gente, falou desse dia tão especial, e nós ficamos pensando o que nós vamos falar. Tivemos a ideia de falar um pouco de Maria. Acho que Maria é o símbolo maior da mãe, porque Maria, ela amou Jesus de tal forma, ela é um ser luminoso, mas ela se fez pequena, apagou a sua luz por alguns momentos, para que a luz do Cristo clareasse, porque era necessário que o Messias viesse para trazer-nos a boa nova, trazer-nos o código divino. Então nós vamos falar um pouco de Maria, mas muito superficial, porque falar desse ser é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil, porque foge-nos ao raciocínio, ao sentimento. O que nos sobra é o sentimento. Falar um pouco desse sentimento. Mas eu quero convidar todos vocês para a gente voltar no tempo, voltar um pouco. Vamos voltar 1000 anos, 2000 anos atrás. Nós vamos começar a falar naquela quinta-feira, às vésperas da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão. Jesus estava no Jardim das Oliveiras, reunido com os seus discípulos. Depois de ter jantado, assentado junto com os discípulos, os 12, ele fala: Judas, vai, faz o que tu tem que fazer. Judas levanta e vai cumprir as profecias, que a vida do mestre foi trocada por 12 pratas. Mas Jesus assenta seus discípulos, reparte o pão, oferece a cada um: aqui está a minha carne, aqui está o pão da vida. Reparte o vinho: aqui está o meu sangue. E depois dessa conversa com os discípulos, ele fala que se ele não for, não viria o Cristo Consolador, não viria o Espírito da verdade. Ele tinha que ir, mas se nós cumpríssemos a amá-lo, ele traria para nós o Cristo Consolador. E eles vão para o Jardim das Oliveiras. Jesus põe-se a orar, os discípulos adormecem, e Jesus conversa com o nosso Pai, pede força para aquele momento. Mas Jesus tinha que se fazer como nós. Nós precisamos do modelo e do guia, porque Jesus é muito mais do que ele fez para nós. Jesus é muito mais
Só para a gente ter ideia da grandiosidade do Cristo, segundo os cientistas, o planeta Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Segundo Emmanuel, no Caminho da Luz, quando a Terra desprendisse da grande massa solar, quando estava em formação aquela bola incandescente estava esfriando, quem estava ali, com seu pensamento cósmico, com seu amor crístico, era Jesus. Há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, Jesus já era um espírito crístico. Então pensar em Jesus é algo transcendental, que para nós ainda temos que ver Jesus da forma humana, da forma como nós, mas Ele é muito mais que isso. Então Jesus, naquele momento, Ele põe-se a orar. Os discípulos acordam todos e foi chegado o momento. Foi chegando os legionários, os guardas. Na hora que chega, Jesus faz uma pergunta: que vieste, amigo? Judas dá um beijo, mostrando quem era Jesus. Prendem Jesus. Os discípulos atordoados todos debandam cada um para o lado, deixando o Cordeiro de Deus a fazer a grande caminhada, o grande holocausto. E Jesus é preso. Passa uma noite mal dormida, de Anás a Caifás, até chegar ao julgamento infame naquela sexta-feira triste. Mas uma sexta-feira que iria ficar marcada para os séculos e mais séculos, como símbolo da redenção humana. Não Jesus na cruz, como nós vemos, mas o Cristo de braços abertos. Jesus renascido, Jesus grande, como símbolo do perdão. Até o julgamento infame, na hora que Pilatos lava suas mãos, mostrando-nos a indiferença humana diante do justo. E fala entre Barrabás e Jesus, a multidão enfurecida, multidão de espetáculo, a religião de espetáculo, porque muitos ali que estavam aos pés de Pilatos, Jesus e Barrabás, foi curado pelo Mestre, recebeu as consolações de Jesus. As margens do mar da Galileia, no monte das bem-aventuranças, estavam ali e gritaram: Barrabás, soltem Barrabás, prendem Jesus, crucifica Jesus. Até que coloca uma trave em forma de cruz nas costas do Mestre. E do palácio dos Césares ao monte da Caveira, mais conhecido, o Morro do Gólgota. Muito obrigado, Ricardo. Há uma subida íngreme, muito alta. E Jesus, com a cruz nas costas, começa a fazer a sua longa caminhada, até chegar no Gólgota, no Monte da Caveira. E Jesus, de braços abertos, prendem Jesus, amarra, enfinca vamos dizer, um prego mais ou menos, nos braços, nos pés do Mestre, e pendura Jesus. O Mestre trazendo uma bandeira despedaçada ao vendaval. E ao lado de Jesus estão dois ladrões. Isso já era quase final de tarde. E aos pés do Mestre, fazendo essa caminhada, desde o palácio dos Césares, com o coração na mão, com lágrimas nos olhos, estava Maria aos pés da cruz. Ao lado de Maria, João, o discípulo amado do Mestre. Acompanhado dos dois, Maria de Magdala, a convertida de Magdala, e Maria de Jerusalém. Portanto, os quatro, aos pés de Jesus. E Maria, com os olhos em lágrimas, olha o amor da vida dela,
questionando a si próprio: o que fez o meu filho? O porquê que ele está naquele momento ali? Aonde estão todos? Meu filho estava só, apenas João, que ficou 3 anos ao lado do mestre. Cadê Simão? Simão tinha negado Jesus 3 vezes. Tiago, aonde estava Tiago? Cadê os discípulos? Ele estava sozinho. Sozinho. E Maria, conjecturando consigo própria, ela vai relembrando. E vai lembrando do passado, vai enchendo de força, de fé. E vai passando em sua cabeça, em sua memória, como um filme. Ela vai relembrando aquele dia em que ela estava na sua casa, junto com seus pais, vivendo uma vida simples, uma vida amorável, uma vida tranquila em Nazaré. Ela menina por volta dos 16, 17 anos. Quando ela de joelhos em seu quarto, era final de tarde, o costume era a oração. E Maria, 6 horas em ponto, de joelhos, fecha os seus olhos e põe-se a orar. Ela vai relembrando esses momentos. Quando Maria se põe a orar, ela começa a sentir o seu corpo flutuar. Ela já não sabe se está no céu ou se está na terra, mas ela sente uma coisa diferente que ela nunca sentiu. Um amor, uma tranquilidade, uma fé, uma esperança. E quando ela abre seus olhos espirituais, uma luz vai desenhando à sua frente, vai tomando a forma de um anjo. Maria assusta-se de primeira, mas ela sente confiança com a sua pureza, o seu amor. Ela fita os olhos do anjo, parecendo 2 sóis. E ele fala: Maria, não temas, Maria, eu sou o anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, Maria. Maria, não temas. Maria, do teu ventre nascerá aquele que irá mudar a trajetória da humanidade. Do teu ventre nascerá o Filho de Deus. Tu colocarás o nome de Jesus, e ele será tão grande, Maria, que irá mudar o mundo. Irá trazer o código divino, irá trazer a regra de conduta da humanidade. Ele será chamado Filho do Altíssimo, por nome de Jesus. E Maria, com a sua pureza, fala: que se faça de mim a sua serva, eis aqui a escrava do Senhor. E para nós, relembrando esses momentos, sentindo o amor de Maria, nós vamos começar com uma canção. Nossa Senhora, para que nesse momento ela derrame sobre nós o seu manto de luz. Essa todo mundo conhece, hein? Quem sabe canta com a gente. Cubra-me com seu manto de amor.
cuida de nós e a gente anda tão carente, né, gente, de carinho, de amor. Hoje a tecnologia está avançada, nós temos as redes sociais, nós temos milhares de amigos no nosso Face, no nosso Instagram. Não é verdade? A nossa lista lá, se a gente for colocar por ordem alfabética, até a última letra, a letra Z, deve ter mais de 1000 pessoas. Apenas um clique a gente dá um bom dia para milhares de gente. Mas a gente está sentindo falta desse amor, desse carinho, desse olhar no olho, dessa conversa fraterna. Até às vezes dentro de casa formam-se grupos, não é verdade? Uma tia minha em Brasília, ela tem um grupo na família dela, ela fala: vem almoçar, gente. Joga lá no WhatsApp: gente, está na hora do almoço, vem comer todo mundo. Vamos marcar um encontro para a gente conversar. Hoje às 7 horas aqui na sala, todos reunidos, para batermos um papo, falar um pouco. Vamos fazer o evangelho no lar, gente, está na hora, 7 horas hoje. Mais ou menos assim, né, gente? Eu não estou falando que todas as pessoas são assim. Mas a gente está sentindo falta disso, gente. Desse amor, desse carinho. Por isso que a gente está aqui hoje. Para nós sentirmos o calor humano, né? Sentir que tem uma pessoa que nos olha nos olhos, que nos dá um sorriso, que chama a gente pelo nome. Vem cá, né? Vem, o que está acontecendo com você? Está tudo bem na sua casa? E a gente desaba, não é verdade? A gente desaba, a gente começa a chorar, e parece que com as lágrimas caem tudo, e a gente se sente mais leve, mais feliz. É Jesus. Jesus é Deus que fala com as criaturas através da própria criatura, através do coração de cada um de nós. E Maria vai relembrando esses momentos tão sublimes. Aquela noite memorável em que eles atravessaram o deserto, Maria grávida de Jesus, 9 meses, aqueles problemas de gravidez, montada em um burrinho, atravessando aquele deserto no calor de mais de 50 graus. Ao lado o incansável José, mais de 60 anos. José já era viúvo de um matrimônio, tinha trazido filhos de um outro casamento, mas ele estava, José, com a sua humildade, o seu silêncio, com a sua intuição, com os seus sonhos, com a espiritualidade superior. Estava José ao lado de Maria. E eles vão de porta em porta, vão para Belém, porque em sonho avisado José: leve Maria para Belém. E eles vão para Belém, até chegar numa estrebaria. Naquela noite em que aquela estrela começou a brilhar, em que foi visitado pelos 3 reis magos, e por testemunha os animais, as ovelhas, enquanto a humanidade adormecia, um sono tranquilo, porque até Jesus chegar ao mundo, nós dormíamos um sono tranquilo. Ficamos na nossa zona de conforto, não é verdade? Pagar o mal com o mal, retribuir o mal com o mal, olho por olho, dente por dente, dente por dente. Se nos bater, vamos bater de novo. Não era assim? Não era esse sonho tranquilo? E Jesus despertou ao mundo, e com ele despertou a humanidade. E nos braços de Maria, o menino Jesus vem ao mundo. Aquela criança linda, de olhos azuis, aquele anjo. E os camponeses em volta escutou uma voz vinda dos céus: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E Maria vai relembrando esses momentos tão ímpares em sua vida. Ela vai relembrando quando Jesus tinha por volta de 5, 6 anos, da visita de Isabel, a sua prima, em sua casa. Ela, Isabel e João foi visitar Maria, foi conversar um pouco sobre João. Maria falou sobre Jesus. Naquela tarde, no final de tarde, em que as duas, Isabel e Maria, a conversar na sala, Jesus e João a brincar na sala. Enquanto elas conversavam, Isabel comentou com Maria
Maria, João me preocupa muito. É uma criança muito séria. De vez em quando eu pego ele olhar no firmamento, um olhar sério. Eu falo, João, ele fala, silêncio, mãe. Silêncio, porque eu estou escutando o som das trombetas de uma era nova. E Maria começa a confidenciar também com Isabel. E Jesus, Isabel, me preocupa. Jesus é uma criança muito inteligente. É uma criança que fala de um pai amoroso para as pessoas. Ele fala de Deus de uma profundidade muito grande, e isso me preocupa. Porque há uma divergência de crença, de religiões aqui em Nazaré, em Jerusalém, e isso me preocupa. Até que conversa vai, conversa vem, não vem mais as crianças. Quando elas olham lá fora, está Jesus e João. Já era noite, Jesus à beira de um abismo, João deitado, os dois a conversar. Elas não conseguiam escutar o que eles estavam falando. Apenas Maria observou um gesto de Jesus que ficou marcado para sempre em seu coração e em sua memória. Com aqueles bracinhos estendidos, dava para ver várias cidades, os lugarejos, e Jesus como um grande general, apontando as cidades, conversando com João, parecendo que estavam falando da maior batalha que eles iriam travar. A maior batalha que o ser humano iria travar, que era vencer a si próprio. Vencedor não é aquele que vence os outros, mas vencedor é o que vence as suas mazelas, os seus vícios, que vence cada dia uma batalha, uma vitória diária. Esse é o vencedor, porque em uma guerra não existe vencedores, só perdedores. E Jesus estava conversando com João dessa batalha, e João, um dos seus mais fiéis soldados comandados. Como esquecer desses momentos? Como esquecer? Maria vai relembrando, ela vai relembrando que Jesus aos 30 anos no mar, às margens do Rio Jordão, era batizado por João Batista, o seu primo querido. E vai escutando só depois desses 30 anos, quando Jesus começou o seu ministério, diz que Jesus um dia subiu a um monte, assentou-se em uma rocha, aos seus pés assentaram mais de 5.000 pessoas. E Jesus, olhando cada rosto, cada olhar, levantou-se, fitou cada um, e ali, como um grande cantor, um grande poeta da imortalidade, declamou as poesias mais lindas que nós já escutamos no coração. Foi ali em que ele abriu a sua boca e falou-nos das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espíritos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Olha que poemas lindos. Em São Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, são 12 linhas. Que coisa mais linda esses poemas. E como esquecer desse dia? Como esquecer, Maria, como esquecer dessas notícias em que seu filho ensinava, curava leprosos, em que os aleijados andavam, os cegos viam? Onde estavam todos naquele momento? E naquele dia especial, Jesus olhou a seus discípulos e disse: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se hás de salgar? Para nada mais pressa se não ser jogado ao chão e pisado. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder um lampião embaixo de uma mesa, mas aí em cima, no velador, para dar luz a todos que estão em sua volta. Jesus falou aos seus discípulos e também falou para nós, porque as suas palavras ecoaram mais de 2000 anos e são tão atuais. Jesus falou para todos nós: nós somos luzes,
Nós podemos fazer o que Ele faz e muito mais. Nós somos a luz do mundo. Então temos que acender essa luz que não está apagada, mas está fraca. Mas apenas o toque do amor de Jesus, ela vai acender como um grande farol. Porque essa casa é só luz. Nós somos luzes. Do nosso coração emana o amor. Aqui vibra o amor. Nós vamos buscar o amor de Jesus, o amor de nossa mãe. Nós somos luzes. Eu sou luz, vocês são luz. É só luz aqui nesse lugar. É só luz. É só luz. Vamos nos ligar Ao Mestre Jesus. ao Mestre Jesus. É só amor Aqui nesse lugar aqui. vibra o amor. Nesse lugar vibra o amor, pétalas de flor que caem sobre nós. Essa luz que cai sobre nós. Essa luz É Jesus. é Jesus, esse amor que existe em nós é o amor de Jesus. Nunca estamos sós. Nesse momento, caem sobre nós pétalas de flor, que vai perfumando o ambiente, que vai banhando o nosso corpo de luz, porque aqui é só o amor. Aqui vibra o amor. É só o amor aqui nesse lugar. Vibra o amor, pétalas de flor que caem sobre nós. Essa luz que cai sobre nós. Essa luz é Jesus, esse amor que existe em nós é o amor de Jesus. Nunca estamos sós. Essa luz, mais bem alto, Essa luz que cai. Essa luz é Jesus. é Jesus, esse amor que existe em nós é o amor de Jesus. Nunca estamos sós. Quando estou em oração, eu sinto a paz do Senhor Jesus, que alegra e acalma o meu coração. Essa luz é Jesus, é Jesus, Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Essa luz é Jesus. E Maria vai relembrando esses momentos, e dos seus lábios semiabertos há um leve sorriso.
Mas ao mesmo tempo que ela vai relembrando, ela escuta uma voz dizendo: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Era um dos ladrões. E Jesus, com aquela coroa de espinho, o rosto empastado de suor, de sangue, já sentindo aquele frio, aquele frêmito, aqueles tremores causados pela infecção generalizada, ele olha para aquele homem que está ao seu lado, e da sua boca, dos seus lábios entreabertos, ele fala: em verdade vos digo, meu filho, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, gente. Esse é Jesus. É um homem raro, em que naquele momento Jesus, sem forças, ainda consola. E ao lado de dois ladrões, também crucificados por ter errado. Os dois ladrões por ter feito algo de mal para alguém. Jesus demonstrando-nos que nós, raio de luzes, temos que ir de encontro ao lamaçal da vida. Uma matéria arremessada ao lodo, ela se contamina, mas a luz, quando visita as entranhas da terra, ela adentra e não é contaminada. Jesus nos demonstrou isso. E Maria vai relembrando dos momentos, desses momentos, e foi chegado o momento final, em que um legionário com uma lança crava no peito de Jesus. Ainda Jesus tem fôlego para fazer uma prece final, porque para nós essas palavras de Jesus soam como uma prece. Pai de infinita bondade, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ainda nos perdoou nesse momento. E desce em Jesus. No terceiro dia, diz que Jesus, Maria escuta falar que Jesus ressuscita. E aparece no espaço de 40 dias aos seus discípulos. Até que vão passando o tempo, os anos, vão passando, e ela escuta as notícias de que na estrada de Jope erguia-se a casa do caminho, chefiada por Pedro, João e Tiago. Ali estavam todos os filhos do Calvário. E João cumpre as promessas que fez a Jesus na cruz, quando ele diz: mulher, eis o teu filho, e eis aí a tua mãe. Agora eu vou pedir para todos vocês, nós vamos fazer esse final, mas nós vamos fazer em forma de meditação, porque esse final é um final mais lindo que eu já li em toda a minha vida. É um final em que vão passando os anos. Maria é levada por João às margens de um mar em Éfeso. Ali é erguida uma casinha humilde e simples, em que Maria, com seus cabelos brancos, envelhecendo, João cuida uma vida inteira de Maria. Então vou pedir para todos baixarem a luz. Para nós fazermos essa meditação.
E vão passando os anos. Vão correndo-se as décadas. Maria, já cansada, com o rosto marcado pelo tempo. Em Éfeso ergue-se uma casinha às margens de um mar. Ali ela escuta o barulho das águas. Ali, às manhãs, Maria vai caminhar na praia, a relembrar do seu filho amado. E ali naquela casinha, em que Maria atendia um a um, já por volta do ano 60 depois de Jesus. Ali, aos cuidados das suas mãos generosas e amorosas, vinham os famintos do caminho, aos doentes, aos desamparados. Vinha saber quem era a mãe de Jesus. E ela, com as portas abertas, porque as portas da casa de Maria nunca eram fechadas. E ali ela falava do seu filho, falava dos ensinamentos, falava de desde quando Jesus nasceu. E as pessoas sentiam um pouco de fé, de esperança, de consolo. Até que um dia, Maria recebe em sua casa um mendigo com febre alta. E uma noite mal dormida, Maria, com seus cuidados, recobra a saúde desse mendigo. E ao despedir-se da mãe de Jesus, ela olha para Maria e fala: se tu és a mãe de Jesus, tu és a Maria Santíssima, a mãe de toda a humanidade. E até que um dia, ela com mais de 80 anos, ela acordou cedo, sentindo no ar uma brisa diferente. Assentou-se em sua porta, olhando no firmamento aquele mar, aquele céu azul, que fundia-se azul do mar e azul do céu. Ela sentiu saudade de Jesus. E com um olhar aos céus, ela desperta com a presença de um peregrino. E esse peregrino ajoelha-se na frente dessa mulher e começa a conversar, falando das criaturas que sofrem no mundo e recebem as consolações nos céus, falando do amor fraternal, do amor à humanidade, falando de Deus numa profundidade. E Maria começa a questionar para si própria: quem é esse homem? Todos vêm aqui me pedir, e esse homem veio me dar. Ela convida-o para entrar em seu lar, mas a sua voz parece familiar. Maria vai sentindo uma emoção. Maria vai caminhando na sala. Esse homem atrás a conversar com uma voz doce, meiga, carinhosa. E ela vai escutando essa voz. Mas quem é essa voz que eu conheço? Quando ela vira assim, esse homem pega nas mãos de Maria. Ela segura as mãos. Quando ela fita as mãos desse homem, ela nota que as mãos tinham chagas. Maria começa a derramar em lágrimas,
Quando ela fita os pés desse homem, também vê as chagas. Ela levanta a blusa do manto e ela vê a chaga perto do coração. E com o seu amor de mãe, ela olha esse homem e diz: sou eu, mãe. Eu sou Jesus, mãe. Eu vim buscá-la, mãe querida. O meu pai convida a senhora para ser a rainha dos anjos em meu reino. E ela: ah, meu filho, o que te fizeram, meu filho? E Maria, nesse momento, ela sente uma paz, uma tranquilidade. Ela prostra-se em sua cama em febre durante 3 longos dias. Mandam chamar João, falando que Maria está com febre. E João vela Maria 3 dias. E no 3º dia, Maria sente o seu corpo flutuar nos céus. Ela nota que seu corpo está jovem novamente, quando ela tinha seus 18 anos de idade. Aqueles 2 grandes olhos azuis, os cabelos encaracolados da cor de mel. E ao longe ela escuta um cantar de anjos, entoando as canções mais lindas que os seus ouvidos já escutaram. É um coro de crianças, dando as boas-vindas a Maria de Nazaré, que estava adentrando ao reino do Pai, ao reino de amor. Mas aí Maria, ela lembra das perseguições que estava acontecendo em nome de Jesus. Ela lembra que os discípulos todos foram martirizados, Tiago degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E no impulso do seu amor, ela começa a sobrevoar. E ela olha ao longe o mar da Galileia, que deságua no Rio Jordão. E ela nota que aquele mar tem as curvas em forma de um alaúde. E ela relembra que quantas vezes o seu filho amado, como um grande cantor, entoou as canções mais lindas que a humanidade já pôde escutar. Ela vai passando as cidades. Ao longe, em Jerusalém, ela chega a um grande circo. Mais de 300.000 pessoas esperavam para as grandes festas. Ela adentra aos calabouços, aos lugares infectos. Estavam ali jovens, crianças, mães em desespero, velhos sem saber por que estavam ali. E nas jaulas as feras, os tigres, os leões, os leopardos famintos. E lá fora um coro de mais de 300.000 vozes, esperando para o grande acontecimento. E ali, ao grande circo de Cesareia, na época de Nero, em que os cristãos sofriam perseguições e mortes, em nome do Nazareno, ela abraça a mão, inspira pensamentos de fé, de amor, de esperança, paira no ar uma vibração de luz, uma atmosfera de tranquilidade, de fé. E quando ela olha para o lado, ela vê uma moça cadavérica, triste,
triste com um olhar pálido, um olhar profundo, melancólico, sentada ao chão, em desespero. Ela abraça essa moça. De repente a moça sente um fremito. Ela sente uma força vinda, não sabe de onde. Ela levanta e Maria pensa: o meu filho deixou o amor como regra de conduta, o amar ao próximo como a si mesmo. Deixou o código divino, e eu, o que eu iria deixar para essas criaturas? E ela lembra do grande cantor, do amor da sua vida. E ela diz: canta, minha filha, canta, minha filha. E ela começa a cantar timidamente alguns versos. E esse canto vai tomando conta da sala, vai tomando conta das celas. E quando vê, são mais de 300 vozes entoando os cânticos de amor, de fé e de esperança. Os legionários chegam, estarrecidos, porque essas criaturas iriam ser devoradas pelos leões, pelos tigres, pelos leopardos famintos, e assim estavam cantando em fila indiana, um por um, adentro do grande circo de Cesareia, entoando as canções pela inspiração da mãe de Jesus, até as feras calar a última voz. E Maria, derramando o seu manto de luz a todos, naquele momento, um pergaminho gigante e uma pena escreve: Ave Cristo. E Maria conduz aquelas almas para o reino de seu Filho. Meus queridos amigos e irmãos, quando escutarmos nas igrejas, nos locais em que se pregam, em que se ensinam os ensinamentos de seu Filho, de Jesus, as canções, não podemos esquecer nunca da nossa mãe, advogada de todos nós, a rosa mística de Nazaré, a rainha dos anjos, no reino do nosso Pai. Em homenagem à nossa mãe querida, nós vamos fazer essa canção, Mãe Santíssima, para que nesse momento derrame sobre nós o seu manto de luz, derrame sobre nós o seu manto de amor, e que possamos nesse momento sentir o amor dessa mãe em nossos corações. É para você, mãe, que fazemos essa singela homenagem. Mãe Santíssima. Derrame sobre mim seu manto de luz, deixa-me deitar em teu colo maternal. Reza, mãe de Jesus. Mãe de Jesus.
Salvador. Mãe, 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 Santíssima Mãe de Jesus, o teu amor é incondicional. Cuida de mim, cuida de mim, Mãe querida, peço misericórdia a vós. Por amor, entrego a minha vida. Bendita Maria, rogai por nós. Diante da cruz, diante da cruz de Jesus, nos adotou como filhos teus. A humanidade recebeu a divina luz. Maria Santíssima, és serva de Deus. Cuida de mim, cuida de mim, Mãe querida, peço misericórdia a vós. Por amor, entrego a minha vida. Bendita Maria, rogai por nós. Cuida de mim, Mãe querida, peço misericórdia a vós. Por amor, entrego a minha vida. Bendita Maria, rogai por nós. Ave Maria, Mãe de infinito amor. Ave Maria, Mãe de infinito amor. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Palmas para Jesus, gente. Palmas para a nossa Mãe Maria Santíssima. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, por acreditar no amor eterno. Eles trabalham 24 horas. É por nós e as palmas são para eles sempre. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. A gente agradece pelo carinho de estar com vocês aqui. Para nós é uma emoção muito grande de estar ao lado de pessoas que amamos, que somos irmãos nessa grande fraternidade. Porque aqui que nós vivemos, aqui nessa casa, como em muitas outras casas espíritas, mas em todos os núcleos religiosos, é um gostinho só do que nos espera
num futuro não muito longe, que um dia seremos, com certeza absoluta, uma família universal, e falaremos a mesma língua, a língua do amor, porque Jesus quer e Deus quer, e nós nascemos para sermos felizes, porque Deus é amor. Jesus e Deus quer a nossa felicidade, e nós vamos ser felizes sim. Beijo no coração de vocês.